convidada já chegou. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Prazer. Prazer. Obrigada É, pelo convite, estar aqui. imagina, é uma honra termos medalhistas aqui, ter medalhista aqui é sempre muito bom. Eu queria fazer aquela breve apresentação que você me mandou, porque eu achei eu achei fantástico. Bom, a Aline é para-atleta, quem não conhece, olímpica. Ela participou dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Ela foi a primeira mulher a representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang em 2018. Ela foi a porta-bandeira em 2018, nos Jogos de Inverno. Ela foi terceiro lugar na Copa do Mundo de Ski Cross Country na Finlândia em 2018. Pentacampeão da Corrida Internacional da São Silvestre. Recordista brasileira das provas de atletismo de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros. Recordista brasileira das provas de ski cross country. Caramba! Ó, apenas isso temos esse privilégio de ter essa referência no nosso esporte. Que honra! Muito obrigado por aceitar. É sempre muito bom poder falar um pouquinho sobre a minha história e divulgar o esporte paralímpico também. Então, eu que agradeço o convite. Pois a gente vai falar muito sobre a sua história, sobre o paradesporto, sobre a corrida, enfim. É, mas eu queria te fazer uma pergunta assim: o que o esporte ele trouxe para você, né? Não estou falando só das conquistas, porque acredito que isso é muito importante, mas o que ele te trouxe para você como ser humano? O esporte, para mim, é tudo. Ele me trouxe autoestima, independência. O esporte me ajudou a conhecer o mundo. E eu não resumo a minha vida em antes e depois da deficiência, e sim antes e depois do esporte, porque uma frase que eu gosto de falar é que o acidente me tirou o movimento das pernas, mas o esporte me deu asas. E é a minha vida. Eu não me vejo hoje sem o esporte. É o meu trabalho, é o meu hobby, é o meu estilo de vida. É, tudo isso que você conquistou, né? Com certeza é um divisor de águas para você. Bom, eu queria que a gente vamos começar pelo começo, né? Para a gente fez a introdução como atleta, né? Como medalhista, mas eu queria conhecer um pouco da Aline, né? Como é que foi que o esporte entrou na sua vida, enfim, o que mudou também depois do esporte, para você poder dar mais detalhes. Bom, eu sofri um acidente de carro com 15 anos de idade. Foi em 2006. Estava naquela fase difícil, adolescência. Eu não gostava de atividade física, não praticava as aulas de educação física na escola. E foram só 4 anos depois do meu acidente, no ano de 2010, que eu conheci uma associação esportiva para pessoas com deficiência física. E eu vivi em Santa Catarina na época, em Campos Novos, e a associação, a ARAD, era na cidade vizinha, em Joaçaba. Então, um atleta me convidou para conhecer, e eles tinham um trabalho de basquete em cadeira de rodas e atletismo. Então, a minha mãe está assistindo a live também. Ela está lá em Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo. E ela me Como é que ela levou para chama? conhecer. Vanir. Um beijo, Vanir. Ela me levou para conhecer a associação, mas sem muita pretensão de me tornar uma atleta. Eu queria apenas conhecer. Então, eu tive um primeiro contato com o basquete, mas logo de cara eu já percebi que não era para mim, não tinha habilidade nenhuma com a bola. Então, o Fernando, que foi um dos fundadores dessa associação, e hoje ele é meu marido e continua sendo meu técnico, ele disse: você tem um porte para ser corredora. E primeiro eu pensei: você tá ficando maluco, eu vou começar a correr? Mas ele conseguiu me convencer e foram menos de 3 meses de treinamento, eu já estava participando da minha primeira competição estadual lá em Santa Catarina, que foi no Parajasc, os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, e eu corri prova de 100, 200, 400 metros.
E eu me apaixonei pelo esporte logo na primeira competição. Eu conquistei 3 medalhas de bronze. Tinha poucas atletas competindo, não eram muitas. Mas, independente disso, só o fato de pegar aquelas medalhas, eu percebi, poxa, eu estou numa cadeira de rodas, mas eu posso fazer alguma coisa da vida, eu posso ser uma pessoa de sucesso. E também o fato de ver todas aquelas atletas praticando esporte e compartilhando suas experiências, eu queria continuar aquilo para mim. Então, em 2011, a associação conseguiu comprar uma cadeira exclusiva de corrida para mim e eu continuei treinando. Em 2012, eu já participei pela primeira vez da São Silvestre, então já foi bem rápido. E foi tudo o Fernando que foi me colocando nessas loucuras. Ele dizia, vamos, tudo bem, vamos. Ia com medo, mas ia. Em 2012 também eu comecei a participar do Circuito Nacional de Provas de Pista. E aí a gente percebeu, pô, já estamos evoluindo no esporte. Quem sabe a gente pode tentar alcançar voos maiores. Então, no final de 2013, eu investi em um equipamento importado, com rodas de fibra de carbono, uma qualidade maior. E a gente saiu de Santa Catarina e vim morar em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, para poder ter uma estrutura melhor de treinamento. Na época, era aqui em São Caetano que treinava a Seleção Brasileira de Atletismo. Então, na pista da BMF, era uma referência. E eu consegui vir treinar aqui. Mas, assim, foi bem loucura mesmo, porque a gente não tinha muito patrocínio, não tinha muito recurso, a família teve que ajudar muito. A gente começou a viver aqui em uma kitnet de 20 metros quadrados. A gente fez planilha no computador para colocar todos os nossos gastos, tudo que a gente ganhava. A gente contabilizava tudo que a gente podia gastar em mercado. E a gente realmente correu atrás dos nossos sonhos, que era poder chegar nos Jogos do Rio 2016. E a evolução, estando aqui em São Caetano, foi muito rápida. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2014, em 2014 mesmo, eu já comecei a correr provas longas de pista, 800, 1.500, 5.000 metros. Consegui os recordes brasileiros nesse mesmo ano. Comecei a correr maratona. Já comecei a ir para fora do Brasil. Então foi muita loucura, mas deu tudo certo, porque no final a gente conseguiu chegar nos Jogos. E o Brasil agradece muito a sua mãe, então. É engraçado, né? O esporte, ele tem uma particularidade que é muito, ainda mais nos esportes que não tem tanto investimento, e o paradesporto ainda menos ainda, né, no nosso país, infelizmente, como a família abraça e como a gente vai criando os laços, né? Então, o esporte não te deu só asas, te deu a sua família, né? O seu marido também. Isso é muito interessante. Mas, vamos lá. Eu estou muito impressionado com o seu currículo. É uma coisa muito de louco, porque quando a gente pensa em paradesporto, né, talvez esse é o grande trabalho que depois do Rio a gente começou a desfazer e fazer uma nova imagem do paradesporto aqui no país. A gente sempre pensa no atleta como um coitado, e muito pelo contrário. Né? Quem teve a oportunidade de assistir o documentário na Netflix da Rising Phoenix sabe que, assim, maravilhoso, né? É maravilhoso, é uma rotina de atleta mesmo, assim, pesado, e não tem descanso. Até acompanhando você, a gente vê isso. Como você acha que a gente, depois do Rio né, depois dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o quanto a gente já deu esse passo para a gente avançar cada vez mais nessa questão do paradesporto, na questão também de trazer novos adeptos à prática esportiva? Antes a gente não era muito visto, né? A gente não aparecia na TV, não aparecia muito. Então, as pessoas nem sabiam que existia. E muitas pessoas com deficiência não sabiam que existia o esporte que ela poderia praticar. Então, eu acho que um grande legado que foi deixado foi justamente isso. A partir dos Jogos do Rio, a gente começou a aparecer mais, as pessoas viram, nossa, existe esse esporte, essas pessoas estão aí e elas treinam como qualquer outro atleta. Não é porque é paralímpico que a gente não treina igual, não rala igual. Então, a gente começou a ser mais visto. E a mídia começou a inserir mais a gente, e isso é o grande diferencial, essa divulgação,
tanto nas redes sociais, os atletas estão sendo mais vistos, sim, e, em consequência disso, as pessoas com deficiência estão buscando essa alternativa. Eu falo por mim, porque toda semana eu recebo recado de pessoas que gostariam de começar a praticar um esporte e pedem dicas de como conseguir um material. Então, com certeza, o trabalho é lento, né? Tem a dificuldade de conseguir um material esportivo, o acesso a uma associação esportiva, mas com certeza a gente está engatinhando, mas estamos indo para frente. Isso é muito importante. E atletas como você e como muitos outros fazem muito bem esse trabalho e, de novo, nós agradecemos muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois, quando você veio para São Paulo, a sua primeira prova que você falou assim, poxa, eu sou um atleta de verdade, né? Agora é para valer. Como é que foi? Como é que você reagiu após o término dessa prova? Bom, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a correr as provas longas. Então, eu consegui o recorde brasileiro dos 800, 1.500, 5.000 e o Fernando disse para mim, vamos tentar correr provas mais longas, então, ver como é que a gente se sai. Quem sabe a gente vai para o Japão, então. Logo ali, né? Começou a querer me levar para fora do Brasil. Ele já quis me levar para uma... a Maratona de Oita é a maior maratona do mundo para corredores em cadeira de rodas. Ela é específica da nossa categoria. Então, a gente foi para lá e eu corri a meia maratona em 2014 e eu consegui a terceira colocação. Então, a gente já ficou... Pensou, opa, tá dando certo o trabalho, então vai dar certo o nosso sonho de participar dos Jogos do Rio. Inclusive, eu tô com o troféu da Maratona de Oita para mostrar depois. A gente fiquem até o final que ela vai mostrar os medalha e o troféu favorito, né? E você falou, interessante, eu não sabia que existia uma prova só para a categoria, isso é muito, muito positivo. Porém, a gente vê aqui no Brasil muitas provas ainda com um olhar não tão pro paradesporto, né? A gente tem a inclusão, a gente entrevistou aqui o Fabiano, que ele é deficiente visual, ele faz provas, né, ele faz duatlon e tudo mais, ele também faz provas de trilha, mas ainda é um olhar muito pouco, né? Infelizmente ainda tem que ir muito para fora. Porém, existe já um movimento muito grande, ou você ainda acha que não? Tá sendo bem complicado, na verdade, aqui no Brasil. A gente teve um momento que eu comecei a participar ser mais ativa nas provas de rua aqui do Brasil. Participava bastante da Maratona de São Paulo, Meia do Rio e outras provas. Mas chegou um momento que eu comecei a ir para fora. Queria correr as majors. Inclusive, em 2018, quando eu saí dos Jogos Paralímpicos de Inverno, eu corri 8 maratonas em 2018. E então, lá fora, a gente acaba tendo mais incentivo. A partir do momento que a gente faz parte da elite de corrida de rua, os cadeirantes, eles são tratados como uma elite comum. A gente ganha hospedagem, alimentação, em algumas provas ganha passagem aérea, ou um valor para pagar a passagem aérea. Então, acabou sendo mais vantajoso ir para fora uma prova fora do Brasil, do que correr aqui dentro mesmo. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho corrido bem pouco as provas aqui no Brasil, inclusive a maioria tinha premiação em dinheiro e não tem mais premiação em dinheiro. A maioria das provas do Brasil não tem premiação em dinheiro para cadeirantes. Acabou sendo um processo, decaiu um pouco, retrocedemos um pouco nisso. Então, é um trabalho bem difícil. Porque como não tem incentivo, os cadeirantes também não vão investir. Tem material esportivo, que agora de avião tem que pagar excesso de bagagem. Então, é complicado das duas partes. Não tem incentivo, os atletas não vão. Como os atletas não vão, não aumentam o incentivo. Então, é bem difícil essa situação. O Centro Paralímpico, para quem não conhece, fica em São Paulo, aqui na saída da Imigrantes, né? Foi talvez um dos grandes diferenciais no mundo paralímpico, porque deu estrutura, muitos atletas vieram para São Paulo.
você teve a oportunidade de conhecer, de treinar lá, como você vê também esse grande centro a nível internacional para quem já teve a oportunidade de conhecer? Sim, desde os Jogos do Rio eu tô treinando ali, no Centro Paralímpico. Só não tô treinando agora por causa da pandemia, ele está reabrindo aos poucos, mas é um espaço maravilhoso. Não tem igual. É tudo que os atletas precisam tem ali dentro. A minha rotina, antes de começar a quarentena, era acordar 5h30 da manhã, ir para o Centro Paralímpico, treina lá de manhã, tem área de descanso, almoço, lanche, treina à tarde, faz academia, tem massagem, fisioterapia, médico, e volta para casa só para dormir e no outro dia começar a rotina tudo de novo. Então, é um espaço sensacional. E tá sentindo muita falta dessa rotina externa e do centro? Faz falta, sim. Eu tô conseguindo manter uma rotina bem boa aqui dentro de casa. Eu tenho um equipamento, esse que tá ali na parede, né? Então, eu faço ia falar escalada. Quem acompanha as suas mídias vê que você faz a escalada. Sim, então eu tenho um rolo de treinamento para treinar a corrida. Eu tenho um ski erg que eu adquiri há pouco tempo para treinar o esqui também. E alguns materiais para treinamento funcional. Mas é claro que faz falta estar na pista, estar lá na academia, no centro. Faz falta sim, mas paciência, né? Vamos um passo de cada vez. E como é que é ser um técnico e ao mesmo tempo ser seu marido, né? Como é que é essa relação? Porque praticamente você passa o dia inteiro com a família, né? Sim. É muito tranquilo ou vocês acabam às vezes brigando ou não? Como é que é isso? A gente foi aprendendo aos poucos a conciliar isso. Hoje está sendo bem tranquilo. E por incrível que pareça, na quarentena não teve muita briga, não. Mas a gente é um processo que precisa ser bastante trabalhado. No início é difícil conseguir separar a relação de marido e mulher, de técnico e atleta. Às vezes uma competição, um treinamento não tem um desempenho que a gente espera, tem que aprender a lidar com essa situação. Então, a gente faz também trabalho com psicólogo, treinamento mental, e no Centro Paralímpico também tem psicólogo que trabalha não apenas com o atleta, mas trabalha com o técnico também. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Mas está sendo bem tranquilo. Faz parte. Sim. Bom, você abriu mão de dar próximo da sua família, né? Por um sonho que ele se concretizou, talvez parte dele, né? E depois, mais no final, mais para frente, você pode contar quais são os próximos sonhos. Como é que foi essa decisão de vir para São Paulo, né? Conversar com a família? Tô indo para São Paulo, vou me dedicar. E como é que eles reagiram com essa sua decisão? A minha família, ela sempre me apoiou. Minha família nunca me deixou ficar acomodada, principalmente pela minha deficiência. Eles sempre me fizeram ser autorresponsável. Então, você quer ir? Vai. A decisão é tua. Então, quando eu comecei a treinar, eu morava na cidade vizinha de onde era a associação. Em pouco tempo, eu já estava morando lá na casa do Fernando, que era onde a associação ficava. Então, eu estava morando com ele e com a mãe dele. E em 2012, quando eu participei pela primeira vez do circuito Loterias Caixa, eu fui convidada por São Caetano para representar São Caetano nos Jogos de São Paulo. Então, eu conheci a pista aqui de São Caetano. Então, eu já sabia que era um local muito bom para treinar. E quando a gente resolveu investir no equipamento esportivo, ao mesmo tempo, a gente pensou, se a gente vai investir no equipamento, a gente tem que buscar um melhor local de treinamento, porque lá onde era a associação, não tinha pista sintética, a gente estava treinando na rua, então acabava sendo difícil. Então, o Fernando conversou com um dos técnicos que comandava a pista de uma associação aqui de São Caetano e disse, olha, se a gente for para São Caetano, a gente consegue um espaço para treinar? Consegue, pode vir. Então foi
Foi bem assim, foi loucura mesmo. Vai, vai. Então, o Fernando estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo. Ele vinha para as aulas da pós e ele aproveitava e procurava casas aqui na região. Quando ele conseguiu a casa, em uma das aulas da pós, ele veio para São Paulo com uma mala. Ele deixou, agora eu não me recordo tão bem, ele deixou a mala aqui em São Caetano. E quando a gente veio para cá definitivo, a gente veio com mais 2 malas e a minha cadeira. Em uma mala, eu gosto de contar isso, porque nada cai do céu, a gente tem que correr atrás. Se a gente quer algo. Em uma mala tinha um fogareiro de 2 bocas, que a gente ganhou de uma professora da universidade. Tinha um colchão inflável, tinha travesseiro, roupa. A gente colocou tudo, aquele saco de vácuo, sabe? Que deixa tudo apertadinho. A gente enfiou tudo que podia dentro das malas. Panela da mãe do Fernando, prato, talher, tudo que a gente podia, a gente colocou dentro daquela mala. A gente chegou aqui em São Caetano, eu entrei naquele apartamento de 20 metros quadrados, vazio, com aquelas malas. Eu pensei, Fernando, o que a gente tá fazendo aqui? Eu chorei aquele dia, porque eu disse, Fernando, é uma loucura, o que a gente vai fazer? A gente não tem televisão, a gente não tem geladeira, a gente não tem internet, a gente não tem nada. Mas, aos poucos, a gente foi se adaptando, o treinamento era muito bom, então compensava o sacrifício. A mãe mandava alguma coisa, mandava um micro-ondas, uma tia mandou uma cama depois de algum tempo. Só que o Fernando tinha que medir o apartamento para ver se cabia a cama. Então, e aos poucos a gente foi se estabelecendo. E quando a gente se mudou para cá, a gente não sabia se a gente ia conseguir ficar 3 meses aqui. Porque o aluguel aqui é muito caro. São Caetano tem... tudo aqui é caro. O mercado, o aluguel. Mas acabou que a gente conseguiu se planejar tão bem que nesse ano a gente foi para o Japão pela primeira vez. A gente não fez dívida, a gente conseguiu bancar a viagem e estamos aqui até hoje. É claro que hoje o apartamento não é de 20 metros quadrados. Hoje é um pouco maior. Mas a recompensa veio. O Fernando tá falando do primeiro dia que ele foi trabalhar, teve chuva de granizo e falou para pegar o gelo para gelar a comida. Pois é, isso as pessoas não falam, né? Atleta internacional, medalhista, pois é, a gente vai seguindo. Bom, você tocou numa questão importante, eu me recordei de uma passagem do documentário sobre as estruturas, né? De você ter uma estrutura para o esporte olímpico e não ter para o paralímpico. Já teve algum momento que você pensou, poxa, eu tô aqui, sabe? Eu já tenho resultados e não tenho uma estrutura mínima que seja ou um direito de eu poder treinar numa pista ou numa academia ou num lugar de treinamento. Você fala, poxa, por quê? Já chegou a esse ponto ou você não teve essa experiência? Comigo, não. Eu conheço outros atletas que tiveram isso, sim. E, claro, é frustrante a gente se dedicar tanto, treinar tanto. A gente quer igualdade, a gente quer um local decente para treinar. Mas, no nosso caso, a gente já escolheu a dedo o local que a gente ia vir, né? Então, a gente escolheu a dedo vir para São Caetano, porque tinha o melhor local. A gente queria treinar aqui e quando abriu o Centro Paralímpico, eu já fiz a minha aclimatação dos Jogos do Rio no Centro Paralímpico, então a minha estrutura sempre foi muito boa para treinamento. Mas é claro que existem muitos atletas que têm essa dificuldade, né? Não é em todo lugar do Brasil que tem a estrutura que tem aqui. E vale lembrar que o Brasil, nos Jogos Paralímpicos, teve uma posição muito melhor do que nos Jogos Olímpicos, né? Com resultados, com medalhas. Sim, muitas medalhas. E até de público. Isso também vale a pena ressaltar. Vamos falar dos Jogos Olímpicos e vamos falar qual foi a sensação de... Você chegou aí na abertura, porque tem alguns atletas que não foram por causa de prova. Como é que foi essa sua sensação de estar naquele momento? O que passou na sua cabeça? As primeiras provas eram provas de velocidade, então os atletas que iam competir no dia seguinte não puderam ir. Mas as minhas provas longas, já eram mais para o final. Então, eu não estava no cerimonial de encerramento, porque foi no dia da maratona. Então, eu tive que sair da maratona, voltar para a vila e embalar toda a cadeira, toda a mala.
mas no cerimonial de abertura eu tava. É indescritível. É uma experiência única. É emocionante demais entrar no estádio e ver aquela multidão gritando, vibrando. A gente pensa, nossa, eu tô realmente aqui, depois de tudo que eu fiz, tudo que eu abdiquei, tudo que eu treinei, e realmente estou aqui, parece um sonho. E foi, né, um sonho que se realizou. É maravilhoso, é muito bom. E depois você teve aquela sensação de, poxa, eu cheguei em São Paulo, num apartamento pequeno, veio esse filme na sua cabeça? Sim, vem sim. Vem. É emocionante. E é E, gratificante, né? Porque sim. é a recompensa, é a certeza de que tudo valeu a pena. E tá disputando no seu país, mesmo com toda a falta de apoio, quando você estava para... Como é que foi a sua primeira prova, o pré, ou durante, o pós? Quais foram as sensações? Olha, foi um misto de desespero, de surpresa, alegria, emoção. Todas as emoções se confundem ali na hora, porque na hora que na pista que a gente faz o aquecimento da prova, é totalmente fechado, a gente não vê nada. E então a gente sai de lá e de repente tá no estádio lotado com um monte de gente gritando. E gritando numa língua que a gente conhece, né? Foi no Brasil. É. Então, ainda é maravilhoso. A gente olha e a gente pensa, caraca, agora chegou o momento, bora lá. E é um pouco difícil se desligar daquilo, mas chega um momento que a gente tem que se desligar e focar na prova e tentar não ficar tão emocionado com o que está acontecendo ao redor. Mas nada prepara para aquele momento. É Eu, maravilhoso. eu queria te fazer uma pergunta, porque teve um documentário. Eu falo muito desse documentário porque eu amei. Eu amo o Paradesporto, e estavam falando que na prova de bote é mais silencioso e estavam fazendo muito barulho. E foram perguntar para os atletas se eles queriam silêncio. Os atletas, não, a gente está adorando. Para você, como é que você geralmente se concentra, né, para uma prova? E como é que foi essa experiência com todas essas sensações? Olha, o Fernando, na minha primeira prova, ele já ficou rouco, de tanto que ele gritou. Só que eu não ouvia ele gritando, porque era tanta gente gritando ao mesmo tempo que ele gastou a voz meio à toa ali. Mas é tanta gente gritando e a gente tenta focar na prova. E a gente já se prepara para aquilo, com as provas que tem nas competições aqui em São Paulo, nas competições que a gente participa lá fora. Então, mesmo tendo toda aquela vibração, toda aquela emoção, a gente gosta, assim, que a galera grite, que a galera vibre, que eles gostem de estar ali, mas a gente tem que aprender a focar, a ter atenção plena ali na hora da competição, mesmo com toda a galera gritando ao redor. Mas é legal, é muito bacana isso. Eu gosto. E aonde que foi que entrou nessa sua trajetória o esqui? Olha, e também foi o Fernando. Eu Bom, imaginei. é tudo Fernando. A primeira participação do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno foi em Sochi, em 2014. E teve o Fernando Aranha e o André Sintra. O Fernando Aranha é um atleta do triatlon e ele fazia provas de corrida em cadeira de rodas também. Inclusive, algumas provas que eu participei, ele correu. Então, a gente já conhecia ele, e quando a gente percebeu, nossa, o Fernando Aranha vai participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que bacana isso. Aí o Fernando disse, nossa, seria uma coisa legal, né? Mas a gente estava com foco nos Jogos do Rio, então a gente não podia fazer uma outra modalidade que pudesse atrapalhar esse foco ou algum outro treinamento. Então, o Fernando disse assim, quem sabe, passando os Jogos do Rio, a gente embarca nessa nova aventura. E foi o que aconteceu. Passando os Jogos do Rio, a gente entrou em contato com a Confederação Brasileira de Desporto na Neve, a gente demonstrou o nosso interesse, e é claro que eles também ficaram muito interessados, porque eles queriam muito ter uma mulher representando o Brasil em esportes de inverno. E foi muito rápido tudo isso, porque depois da minha primeira reunião, isso foi depois dos Jogos do Rio. Eu tive um período de férias,
Aí eu fui para São Carlos para conhecer o equipamento que a gente treina no asfalto, que é o roller ski. Em dezembro de 2016, eles já estavam me levando para a neve pela primeira vez. Foi para a Suécia. Então, a confederação me deu tudo. Me deram equipamento, roupa, viagem, tudo para que eu pudesse ter uma boa experiência. Então, eu fiquei 15 dias treinando na Suécia, na neve. E em janeiro de 2017, eu já estava participando da minha primeira competição. Foi uma Copa do Mundo da Ucrânia. E foi tão rápido porque eu precisava participar para abrir a vaga feminina, porque os jogos já seriam em 2018, então era muito pouco tempo. Eu precisava abrir a vaga e fazer o índice. Então, eu participei da competição da Ucrânia. Quando a gente chegou na Ucrânia, chegou a fazer 28 graus negativos. Era muito frio, doía muito os dedos. Você A gente ficou ficou... contato com neve? Nunca? Só na Suécia. Só na Suécia. Não, eu já conhecia a neve para esquiar. Mas antes da Suécia, não? Não tinha contato nenhum. Então, na minha primeira competição, na minha primeira prova, eu mal sabia ficar equilibrado no esqui. Eu caía a prova inteira, eu ficava atolada na neve. Eu terminei a prova chorando. Eu dizia de novo, Fernando, o que a gente veio fazer aqui? O que você me trouxe pra cá? E ele disse... Quando eu terminei a prova, eu não conseguia nem mexer meus dedos, estava congelando. E ele disse, calma, vamos pro hotel, vamos lá, a gente esfria a cabeça, tava frio, né? Esquenta a cabeça. E então a gente resolveu pensar do lado bom. Bom, já comecei numa situação difícil, que é para saber se eu aguento isso aqui, se eu quero continuar nisso aqui. E eu resolvi continuar, porque a gente gosta de loucura, né? Atleta é louco. E foi ficando mais fácil, porque a gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo, aprendendo o tipo de roupa que a gente tem que usar. O Fernando também, ele teve que aprender a esquiar para me treinar. Foi mais difícil para ele do que para mim, porque ficar em pé no esqui é difícil. Então, a gente foi uma construção assim como na corrida em cadeira, no esqui também foi uma construção conjunta. E foi ficando mais fácil, eu consegui abrir a vaga. Voltei para o Brasil, continuei treinando. No final de 2017, participei de outras competições no Canadá, em Alemanha, agora não me recordo em quais locais. Eu fiz o índice e em 2018, até março, a gente ficou praticamente o tempo todo na neve, treinando na Itália. E aí fomos para a Coreia, já parti para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Como é ser a primeira mulher a abrir uns Jogos de Inverno representando o Brasil, sendo para-atleta? Eu percebo muitas quebras de paradigmas e isso é maravilhoso, né? Primeiro, por ser uma mulher, porque a gente não tem esse costume de dar o destaque que a mulher merece no esporte, né? O paradesporto também, e numa modalidade que nós não temos, né, aqui no Brasil para isso. Como é que é para você olhar para isso e talvez deste momento ter se tornado um marco para muitas outras mulheres se inspirarem em você? Eu fiquei muito feliz, foi muito gratificante, porque acabou tendo todo esse reconhecimento. Eu fui a única atleta sul-americana na competição. Então, acabou tendo um reconhecimento. E como o dia do hasteamento da bandeira do Brasil coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, foi como uma homenagem eu ter sido escolhida como porta-bandeira. Então, foi uma representatividade muito grande, foi muito gratificante. Eu não esperava, nossa, eu chorei muito quando eles me disseram. E se participar dos jogos aqui em casa já foi maravilhoso, estar lá com a bandeira foi ainda mais. Foi emocionante, foi muito bom. E qual, na sua opinião, qual a maior dificuldade da neve? Olha, o equipamento não tem freio, né? Então, tem que ter um controle de tronco, tem que ter um controle ali do equipamento para fazer as curvas. E essa ainda é uma dificuldade para mim. Você chega no alto da ladeira e você olha lá para baixo e pensa, e agora? Eu tenho que descer, não tem freio, tem que fazer a curva.
Então, essa tem sido a maior dificuldade. Nos Jogos Paralímpicos, eu caí em todas as provas também. Eu não sabia esquiar tão bem, era muito pouco tempo de treinamento. Depois que eu saí dos Jogos Paralímpicos, eu fui aprendendo, estou ainda aprendendo. E eu tenho certeza que agora em Pequim, 2022, eu vou ser uma atleta completamente diferente, porque eu já vou ter aprendido mais a dominar o equipamento, vou conseguir fazer as curvas muito melhor para não cair tanto, né? Mas essa parte de fazer a curva, de não ter medo da ladeira, você olhar para baixo e encarar aquilo, essa é uma dificuldade bastante grande. Mas no final eu sempre vou. Foi como encarar os seus desafios da sua vida, que você sempre encarou de frente? É isso mesmo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque não dá pra deixar o medo impedir a gente de lutar pelos nossos sonhos, tem que ir. Eu quero criar uma polêmica aqui, que é o seguinte: asfalto ou neve? Ai, meu Deus, é difícil. Eu não posso responder isso. Se tu pudesse só escolher uma modalidade. Olha, eu comecei na corrida e eu me apaixonei pela corrida. Sim, eu amo correr, principalmente na rua, as maratonas, estar sempre em locais diferentes, ver a paisagem, é algo mágico. Quando eu comecei no esqui, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, mas porque eu tinha medo do frio, eu tinha medo de cair demais, de não me adaptar, mas eu me adaptei, ainda estou me adaptando, e eu me apaixonei pelo esqui. Quando eu tô na neve, eu penso, eu quero ficar aqui para sempre. Mas chega um momento que eu sinto falta da corrida. Quando eu tô correndo uma maratona, eu penso, nossa, eu quero correr maratona no mundo inteiro. É difícil, é difícil. Gostei da resposta. Não se comprometeu nem com a turma do asfalto, nem com a da neve. É difícil responder. Se escalarem pra neve, tá aí. Se escalarem pro asfalto, tá aí. Né? Atleta é que tem gente assistindo a live que é tanto do esqui quanto da corrida. Então... eu queria criar essa polêmica. Eu sempre vejo, quando falam de deficiente, eu gosto de mudar essa palavra para eficiente. Porque eu duvido, ou duvido, talvez a palavra seja muito forte, mas é muito mais, para quem não tem uma deficiência, praticar um esporte como uma corrida de cadeira de rodas, um basquete de cadeira de rodas, é muito mais difícil se adaptar. Agora, quando o deficiente vai e faz, ele vai e faz. Então, eu gosto de trocar essa palavra. Você acha que as pessoas estão tendo esse olhar também e tirando aquele rótulo do coitadinho e olhando e falando assim, você é uma pessoa que tem uma limitação física, cognitiva, enfim, mas é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Sim, antes eu queria dizer que a Josi, ela faz corrida e faz esqui também. Olha. Ela deu risada ali na minha resposta. A Josi pode me responder também, porque ela não respondeu não, viu, Josi? Sim, eu acho que tá mudando muito, sim. Hoje a gente é visto como uma pessoa que vai lá e encara o desafio como qualquer outro. No meu caso, foram poucas as vezes que alguém se referiu a mim dizendo, coitadinha, tô numa cadeira de rodas. Geralmente, muitas vezes a gente pensa, a pessoa tá olhando para mim porque acha que eu sou um coitadinho. Mas eu gosto de pensar que elas estão olhando para mim porque elas estão admiradas ali com o que eu tô fazendo. Mas eu acho que tem mudando sim. Eu acho que aos poucos as pessoas estão tendo mais consciência e também as pessoas com deficiência estão se mostrando mais o que elas podem fazer e não estão aceitando esse tipo de coisa, né? Da pessoa vir dizer, coitadinho, ela já fala, não sou coitadinho não. Eu faço o que eu quero e sou assim como qualquer outra pessoa, não sou coitadinha. As pessoas estão se mostrando mais e mostrando o que elas sabem. Até porque fazer a escalada ali atrás como você faz
definitivamente eu não conseguiria. É uma coisa É surreal. claro que tem o Fernando que me obriga um pouquinho também, né? Ô, Fernando, eu vou te dar a oportunidade de se defender daqui a pouco, viu? Mas é muito legal a forma que você fala, porque são poucas as pessoas que entendem esse lado humano, né? Infelizmente. E poucas pessoas, assim como o Fernando, veem o potencial, né, numa atleta jovem, né? E você acha, na sua opinião, na sua percepção, que você já inspirou muitas pessoas a virarem atleta pelo seu trabalho até então? E se tiver algum feedback sobre isso, pode contar. Não precisa citar nome. Sim, é algo que me deixa muito feliz. Porque assim como o esporte transformou a minha vida, eu também quero que as outras pessoas sintam isso que eu senti, essa mudança da minha vida que teve. E realmente tem pessoas que falam que me viram. Tem uma pessoa que falou que uma vez ela me viu no programa da Fátima Bernardes e ela viu eu subindo na cadeira de corrida e aí ela se inspirou em começar a praticar esportes. E eu fico muito feliz toda vez que eu recebo algum recado de alguém que diz: por causa de você eu quis começar um esporte. É algo muito gratificante. Tem sim, eu espero continuar inspirando ainda mais pessoas. Isso é Espero. muito importante. Você já quebrou tantos paradigmas que a gente já falou aqui, a gente já contou. O que mais você acredita que você consegue fazer? Porque não só pelos seus títulos, mas pelas quebras da gente começar a olhar, né, da forma correta as questões da mulher, do paratleta, do ser humano. O que mais pode sair daí? Olha, tudo que vier agora, até agora, todos os meus planos, tudo que eu sonho, eu tenho conseguido realizar. Sonhava em participar dos Jogos do Rio, consegui. Sonhava em participar dos Jogos de Inverno, consegui. Eu espero continuar conseguindo conciliar essa rotina de verão e de inverno. Quero ter ainda vários jogos pela frente. Mas é claro que tem outras coisas que eu também quero. Eu quero continuar correndo outras maratonas, não visando apenas marca para jogos, mas em 2018 eu estava querendo correr todas as provas da Major Marathon, para ter aquela medalhinha das 6 provas. Então, a única prova que ainda me falta é a Maratona de Tóquio, porque todas as outras eu consegui inscrição e a Maratona de Tóquio eu não consegui, não me aceitaram, porque limitaram o número de atletas. Então, eu ainda tenho essa meta de terminar a Maratona de Tóquio, de conseguir essas 6 medalhinhas. E algo que eu espero muito é que tenha, além de mim, da Josi, que tenha outras mulheres participando dos esportes de neve, porque é difícil. Hoje nós temos vários homens treinando no roller ski para ir para a neve, mas mulheres são muito poucas. As mulheradas ainda têm bastante medo da neve. E eu gostaria muito que a gente conseguisse aumentar esse número, ter mais representatividade e mostrar que, mesmo sendo um país que não tem neve, poder mostrar a nossa força. Exatamente. E com certeza vai surgir ainda mais sonhos. Sonhos é o que não faltam, né? Se você pudesse me contar alguém que te inspirou a superar todos os seus momentos difíceis ao longo da sua vida, seja ele qual for, né? Seja dentro de uma prova, seja num treinamento, seja num acidente, quem seria? Alguém, aí eu queria fazer um desafio, que alguém próximo de você e algum atleta, alguma referência, não precisa ser de esporte, mas alguém midiático, assim. Olha, com certeza
a primeira pessoa que sempre me deu um empurrãozinho para além da minha família, claro, que nunca me deixaram me acomodar, minha mãe, meu pai. A partir do momento que eu comecei a sentar na cadeira, já me colocavam para limpar a casa, para fazer as coisas. Mas teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi a pessoa que me tirou da minha casa pela primeira vez, depois que eu sofri o acidente, e me levou à força para a escola, porque eu não queria voltar para a escola. O meu primeiro dia de aula foi um dia mais difícil para mim, depois que eu sofri o acidente, porque eu fiquei bastante tempo no hospital, passei por várias cirurgias, e aí eu voltei para casa e eu não tinha tido aquele contato lá fora, mas a cidade inteira me conhecia, era uma cidade pequena. E quando eu tive que retornar para o meu primeiro dia de aula, foi o dia que caiu a ficha, que eu pensei, nossa, eu estou numa cadeira de rodas, e agora? Eu vou ir para a escola e todas as pessoas que já me conheciam há meses atrás, como uma pessoa normal, vão me ver agora em uma cadeira de rodas, agora eu fiquei paraplégica, como que elas vão reagir? E essa pessoa foi um pastor da igreja que eu ia na época. Ele foi lá em casa e ele empurrou minha cadeira e me levou à força para a escola. E eu fui xingando o pastor. Depois eu pedi desculpa para ele, mas eu não queria ir. A minha mãe foi do lado. A minha mãe estava quase chorando. Eu dizia não, porque eu não quero. Eu vou ir lá morar no sítio do meu pai. Eu não quero ir para a escola. Eu estava com vergonha, assim. Porque naquele momento que a ficha caiu. E acabou que foi uma das coisas mais importantes que já fizeram por mim foi ter sido ele me levar lá à força, porque eu tava com medo, mas os amigos, as pessoas do colégio que já me conheciam, a escola ficava a 3 quadras da minha casa. E as pessoas me receberam de braços abertos. Eu fiz novos amigos, eles me ajudaram a me aceitar na minha nova condição. Me levavam para todo lugar, não me deixavam excluída das atividades. Então, eu acho que foi uma das pessoas que mais me ajudou, assim, que me ajudou a ter de volta esse contato com a sociedade, que foi algo muito importante. E é claro que o Fernando também, porque se não fosse ele dizer, você tem um porte para ser corredora, maluco. Vamos lá, vou correr São Silvestre. Mal sei correr na rua, já me coloca para correr São Silvestre. Primeira prova fora do Brasil, vamos lá para o Japão, para a Suíça. Então, também é uma pessoa que sempre me colocou nessas loucuras, e com certeza foi fundamental para que a gente chegasse até aqui. Mas são muitas pessoas que chegaram na minha vida. Quando eu vim aqui para São Caetano, a gente conheceu um grupo de pedal, que pedalava pela cidade, e eles se disponibilizaram a fazer escolta minha, para que eu pudesse treinar na rua, para me preparar para as provas de rua. E isso desde o início, e hoje a gente continua sendo grandes amigos, eles me ajudaram muito, inclusive financeiramente, e sem nunca pedir nada em troca. Então, muitas pessoas que estiveram na minha vida e que me ajudaram muito. E alguém do esporte que você se inspira muito? Quem é? Olha, uma pessoa que sempre me inspirou muito foi a pessoa que você viu no documentário, Tatiana McFadden. Ela tem uma história de vida espetacular e que eu sempre admirei muito, que sempre foi uma grande inspiração para mim. Ela também participou dos Jogos Paralímpicos de Verão e dos Jogos Paralímpicos de Inverno, inclusive foi uma das minhas inspirações para participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno, além do Fernando Aranha, que também foi uma inspiração para participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Também tem vários atletas. É impossível citar todos. E é muito interessante para quem conhece a atleta, ela se assemelha muito à sua postura de ir atrás, de defender, né, de não desistir. Isso para mim é muito fácil de fazer essa comparação. Eu queria falar para o Fernando que você viu que eu recebi um elogio hoje, Fernando. Eu quero aliviar no treino amanhã. Vamos lá.
a gente está num momento muito de estar em casa, treinos adaptados e tudo mais, mas nada de moleza, né? Como é que tem sido os seus treinos nesse momento de isolamento? Como é que tem sido a intensidade? Aumentou, diminuiu? Tá treinando para os dois ou tá treinando só para um? Me conta um pouco mais. Bom, desde o início, o Fernando já conseguiu montar uma planilha muito boa de treinamento. Ele, junto com alguns outros atletas, eles elaboraram uma lista de todos os exercícios que seria possível fazer dentro de casa, seja com uma garrafa PET cheia de água como peso, seja com no rolo ou pliometria, fazer saltos. Inclusive, acabei quebrando o sofá fazendo salto. Então, eles acabaram montando uma planilha muito extensa. Eles até se surpreenderam com a quantidade de exercícios. A gente não consegue fazer tudo que eles elaboraram. Então, ele conseguiu montar o ciclo de treinamento, o macrociclo, o meso, tudo isso. Ele conseguiu montar e diria que estamos a uns 70%, 80% do que seria o esperado antes de começar a quarentena. Então, está sendo muito bom, muito produtivo. Tem evoluído bastante. Conseguimos fazer um treinamento de força muito bom. Esse aparelho ali atrás ajuda muito nesse treinamento de força. Muita pliometria. O ski erg que a gente comprou, então a gente está conseguindo fazer mais treinos de esqui agora também. Porque antes essa parte a gente fazia só com borrachinha, acabava sendo mais um trabalho funcional. Então a gente está fazendo treinamento para os dois, sim. Tá meio equivalente o trabalho para corrida e para o esqui. Porque as provas de corrida não tem nenhuma no calendário, mas do esqui ainda tem. A princípio teria uma competição em dezembro e outra em janeiro e fevereiro de esqui. Então, o nosso ciclo de treinamento está para essas competições. Se vai ser cancelada, não sabemos, mas seguimos treinando para elas. Exatamente, o treino continua. A gente tem em torno de 7 minutos, eu já queria entrar nas medalhas que eu comentei, que eu queria que você trouxesse o que você se sentisse, que você mais, o xodozinho. Claro que... E contar um pouco a história. Claro que a do esqui, né? Que é a única, filha única, que é da Copa do Mundo da Finlândia, que, nossa, é uma medalha que eu não esperava. No esqui, não é igual na corrida, que a gente larga tudo junto e quem chegou na frente venceu. No esqui, aí você vai largando de 15 em 15 segundos ou de 30 em 30 segundos. E os atletas têm classificações diferentes, classificacionais. Então, a gente só sabe a colocação depois que todo mundo chegou e fizeram as contas. Então, quando eu terminei a prova, que eu via que o meu nome lá continuava em terceiro, foi incrível. Então, essa medalhinha aqui. Muito bonita. E aí tem a da Maratona de Oita. Olha. Um troféu lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, eu tenho 3 troféus desse. E agora eles não fazem mais esse troféu, porque como ele é muito grande, os atletas estavam tendo dificuldade de trazer dentro da mala. Porque ele é muito grande e a caixa dele é enorme. Então agora é medalha, não é mais troféu. Então é uma relíquia. É maravilhoso. É muito bonito. É o mais bonito. E tem também esse troféu. Esse aqui vai ser um pouquinho difícil de ver, porque ele é meio que transparente. Da Maratona de Boston. Olha só. Eu digo que é a tigelinha da açaí. Que eu fiquei em 4º lugar na Maratona de Boston em 2018. Que foi aquele ano que fez 0 graus e que metade dos atletas ficaram com hipotermia. E com certeza ter participado das provas de esqui na neve me ajudou muito para que eu pudesse ter terminado essa prova e conquistado esse troféu. Porque foi uma prova muito difícil. Estava chovendo, estava muito frio. E a parte mental lá foi mais importante do que a parte física, porque a gente tinha que ficar o tempo todo dizendo, não, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente.
tentando enganar o nosso próprio corpo. Então é isso aí, essas três que são as mais especiais. Se você pudesse voltar para algum momento na sua vida, qualquer momento, qual seria? Nossa, muito difícil. Olha, difícil, porque tantos momentos bons. E, nossa, eu não sei dizer. Eu não sei dizer qual o momento, porque foram tantos momentos bons que eu conquistei e tenho certeza que ainda virão momentos ainda melhores. Mas é difícil. Eu acho que eu voltaria para aquele momento que eu estava carregando a bandeira dentro do estádio nos Jogos Paralímpicos lá na Coreia, que lá foi um momento, foi muito bom. A gente está finalizando, eu queria que você pudesse, talvez numa frase, que pudesse falar um pouco o seu sentimento da sua vida, né? Pudesse transmitir o seu sentimento, a mensagem que você gostaria de sempre falar do esporte, da sua vida, das conquistas, das quebras de paradigmas, tudo que você já provou, não só para você, mas para todos nós que você é capaz. E como seria essa frase? Olha, antes de eu sofrer o acidente, eu tinha o sonho de ser médica, porque eu queria ajudar os outros. Mas depois que eu comecei a praticar, comecei na corrida, eu participei de uma prova e quando eu terminei essa prova, uma mulher chegou para mim e disse assim: eu estava com uma dorzinha nas costas e não competi, mas eu vi você terminar essa prova com uma cadeira de rodas e isso me fez sentir vergonha de não ter participado, porque eu vi que o meu problema não era tão grande. Então eu percebi, a partir daquele momento, que não precisava ser médica para ajudar as pessoas. Que em qualquer profissão, seja no esporte, seja ela qual for, se a gente faz o que se a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, a gente consegue sempre ajudar os outros, ajudar, incentivar. E isso é o que eu digo para vocês. Se vocês têm um sonho, corra atrás dele, faça tudo sempre bem feito. Mesmo estando em quarentena, a gente tem que ter as nossas metas diárias, fazer nossas atividades com dedicação, seja um treinamento simples dentro de casa, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então, se você tem um sonho, corra atrás, porque um dia a recompensa vem. E nós, brasileiros, pedimos que você nunca desista e sempre continue com esse super alto astral que você traz, não só hoje, mas na sua vida, e com essa força incrível que você traz, e essa pessoa, esse atleta, esse ser humano que você é. E o Brasil tem muito a agradecer a você. Eu tenho muito a agradecer por essa conversa. Primeira vez que eu falo com uma atleta olímpica, paralímpica, que ganhou medalha, que viajou, que arrasou em todo lugar. Então, eu estou muito honrado. Muito obrigado, Aline, por esse papo, por essa conversa. E continue essa sua jornada. E com certeza você está inspirando e vai continuar inspirando muitas pessoas. Eu que agradeço. Já passou uma hora? Gente, passou rápido, já passou muito rápido. Muito obrigado, foi sensacional estar aqui. Obrigada a todos que acompanharam, que mandaram recados. Infelizmente não foi possível responder a maioria, né? O papo rolou solto aqui, mas muito obrigado mesmo e espero ainda ter mais conquistas pela frente para poder compartilhar com vocês e é isso aí. Beijo, uma boa semana. Fernando, boa sorte, que ela é sensacional. Parabéns por tudo, pelo casal, por tudo. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.